artistas! Hoje eu vou trazer esse ponto em relevo lindíssimo para vocês também, tá? Aqui eu tô fazendo ele com lã, mas ele pode ser usado para várias coisas, né? No caso aqui seria legal para fazer uma mantinha de bebê ou para fazer uma blusinha, né, casaquinho, qualquer coisa assim. Mas se você fizer ele, por exemplo, num barbante grosso, ele dá um tapete lindíssimo, eu já fiz. Se você fizer ele com outro barbante ou fio de malha, dá uma bolsa bonita também. Então é um ponto muito versátil, você pode usar em várias coisas. Olha só que lindo! E aqui eu tenho uma amostra com 3 triângulos, né? Eu vou fazer com 5 triângulos, eu vou fazer uma amostra pequenininha aqui com 3, que é só para vocês saberem e terem aí na casa de vocês, tá bom? Vamos embora para o nosso vídeo. E aqui os artistas são vocês, então depois de aprender esse ponto, você pode criar aí a sua arte. Então, artistas, para começar, eu vou fazer cada triângulo desses são 8 correntinhas, tá? Então você vai sempre contando de 8 em 8 até chegar ao tamanho que você queira. E daí quando você chegar no tamanho que você quis, fez 8, 8, 8, 8, 8, até chegar no tamanho do que você precisa fazer. E daí você vai fazer 3 correntinhas no final. E eu vou explicar por quê. Então vai ser 8, 8, 8, 8 mais 3. Então assim, independente do tamanho que você vai fazer e com que fio você vai fazer e com qual finalidade você vai fazer, tá bom? Então aqui, ó, vou fazer um lacinho. E eu costumo ir fazendo de 8 em 8 mesmo, assim, eu nem conto quantas correntinhas. Essa primeira carreira com as correntinhas, eu tô usando uma agulha 2,5. E depois o resto do trabalho eu vou usar uma agulha 3. Por que fazer assim? Porque daí ela não fica com uma rebarba. Então, você fazendo aqui que é o começo, você fazendo a correntinha inicial com uma agulha meio ponto a menos da agulha que você vai usar, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazendo assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui eu vou fazer 3. Então, eu vou fazer aqui 1, 2, 3, tá? E agora eu troco a agulha, né? Eu vou fazer com a agulha que eu vou usar até o final, que no caso aqui é a agulha 3, tá? Aqui, ó, eu vou pular uma correntinha, vou na próxima e vou fazer a carreira toda, um ponto baixo em cima de cada correntinha, tá? Então, eu vou fazer essa carreira toda aqui com um ponto baixo em cima de cada correntinha. Pronto, então, artistas, ó, já fiz, já escondi aqui, passei por cima, né? Já escondi a pontinha do fiozinho, que daí já fica ele arrematado, ainda mais que eu tô fazendo com um fio que fica bem apertadinho, tá? Vou fazer a próxima carreira também toda em ponto baixo. Então, vou fazer aqui uma correntinha, viro e venho aqui, ó, no primeiro buraquinho aqui já faço um ponto baixo em cima daí, no caso de cada ponto baixo. Deixa aqui nos comentários para mim da onde você está me assistindo, artista. E se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva e deixe seu like, tá bom? Que isso ajuda bastante eu me empolgar e trazer mais vídeos para vocês aqui também, tá? Vou fazer até o final, então, fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto. Ó, tô chegando aqui no final, ó. Lembra de pegar todos os pontos, tá? Não deixar nenhum pontinho solto. Pode ver que esse aqui é o avesso e aqui é a parte da frente. Ah, então aqui eu fiz um esqueminha só para você não esquecer, se você não quiser. Aqui, ó, são para saber quantos pontos vai ficar aqui na lateral, ó. 2, 3, 4, 5 e tal. Na carreira aqui no meio tem 7
e entre os triângulos aqui vai ter 1, 3, 5 e 7, tá? Só para você não se perder, caso você queira fazer, ó, tira um print aí e usa para você se lembrar, tá? Vamos começar aqui então? Então aqui, ó, eu vou começar com os 2 pontos baixos na lateral, tá? Então eu vou fazer de novo aqui uma correntinha para subir, vou virar, faço aqui 1 e 2, tá? Que são os 2 pontinhos aqui da base. Agora eu preciso de 7 pontos, que eu vou pegar, ó, nessa primeira carreira. Aqui é a segunda, eu vou pegar eles na primeira carreira. Eu vou laçar, ó, eu vou pular aqui, ó, 1, 2, né? Porque eu já fiz os 2 pontos aqui em cima. Então, aqui, ó, 1, 2, e vou entrar e passar aqui por dentro, ó, é na primeira carreira. Tá vendo? Eu vou passar assim por dentro e faço um ponto alto aqui. Vou fazer 7 pontos altos, na verdade, ó. 1, aqui, ó, tá vendo o buraquinho? Vou no segundo ponto, ó. Pego ele por trás e faço o segundo ponto alto. Ó, vou entrar aqui no terceiro ponto lá da primeira carreira e vou fazer o terceiro ponto alto. De novo aqui, 4. Ó, sempre indo ponto a ponto, tá? 5, deixa eu só passar aqui. E fazendo ponto alto. 6. E 7. Aí aqui, ó, você pode contar, mas ele fica bem visível, sabe? Eu até nem conto o ponto de trás, porque quando você puxa aqui, você já vê que o próximo ponto é esse, tá? Não fica... Mas se você tiver dúvida, você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vou entrar então no 8º, né? Porque eu fiz 7, ó, pode ver que ele já era o ponto da sequência. Aqui, nesse ponto, nessa carreira que a gente tá, eu vou fazer um ponto baixo, que é esse ponto de separação entre os triângulos. Então, aqui eu fiz 2, 7, 1, tá? E quando eu chegar lá no finalzinho da carreira, tem que sobrar 2 lá no final, tá bom? Eu vou fazer mais um aqui junto com vocês, ó, mais um triângulo. Então, eu vou trazer aqui, ó. Então, eu fiz aqui, ó, eu vou pular um ponto, né? Porque eu fiz aqui em cima o ponto baixo. Então, eu tenho que pular ele aqui embaixo e vou no próximo, ó. Vou pegar 7 pontos altos de novo. Já lacei. Vou entrar aqui por trás dele. Faço aqui 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7. E novamente vou fazer um ponto baixo ali na separação, pode contar aqui, mas como eu disse, olha, fica bem visível o 8º ponto, você vai no 8º ponto, né? Você vai contar 7 aqui atrás e vai no 8º, tá? Vou fazer o outro triângulo. Ó, então, eu fiz aqui os 7, né? Ó, lembra que eu falei que pelo esqueminha aqui, esses pontos aqui é tanto numa lateral quanto na outra lá atrás, né? Aqui é entre os triângulos essa marcação. Então, aqui, ó, comecei com 2, eu termino com 2. Depois, na outra, eu vou começar com 3, termino com 3. E assim por diante, tá? Então, aqui, ó, fiz os 7. Pode ver que lá em cima, lá na base, já tenho lá os 2 pontos para fazer ponto baixo. Aqui, ó, 1,
e 2, tá? Então, ficaram aqui, ó, os pontos em relevo, que eu pego na primeira carreira, daquela maneira que eu mostrei para vocês. Entre eles ficou um ponto baixo, e em cada ponto um ponto baixo. O avesso, que é essa parte aqui, ó, tá vendo o avesso da peça? Ele sempre vai ser em ponto baixo, tá? Então, aqui, ó, eu vou fazer uma correntinha, volto aqui, ó, no primeiro buraquinho, né? E vou fazer a carreira toda, um ponto baixo em cima de cada ponto baixo, pegando os pontos dessa carreira, tá? Esses pontos aqui que ficaram em aberto porque eu peguei da carreira de baixo, eles ficam aqui mesmo. Depois eles vão, ó, eles vão se escondendo automaticamente, tá vendo? Você nem percebe eles depois, ó, eles estão aqui, ó, tá vendo? Ó. Tá? Daí eles ficam aqui, depois você vai, conforme você vai reduzindo, ele vai meio que sumindo ali no meio do teu trabalho. Então, a carreira do avesso vai ser, ó, sempre ponto sobre ponto, fazendo ponto baixo. Ó, aqui fica essa parte que tá aberta, mas olha aqui no meio, o ponto baixo que eu tinha colocado para separar um triângulo do outro. Faço em cima dele também, tá bom? Então, eu vou fazer essa carreira toda em ponto baixo. Ó, então eu terminei, fiz todo ele em ponto baixo aqui a parte de trás. Agora aqui, ó, voltando para o nosso esqueminha, essa segunda carreira do triângulo aqui, ó, são 3 pontos nas laterais, 5 pontos altos dentro do triângulo e 3 pontos de separação entre um triângulo e o outro, tá? Então, eu vou aqui, ó, faço uma correntinha, viro, vou fazer então os 3 pontos baixos, ó, 1, 2 e 3. Ó, pode ver que o primeiro ponto eu já fiz em cima desse ponto em relevo aqui, que é o ponto que eu peguei lá embaixo dos 7 pontos aqui. Então, ele eu vou pular, porque eu tenho que ficar com 5 pontos aqui no meio agora, né? Aí, aqui, ó, tinha mostrado 7, não é 5, ó. 3 na lateral, 5 no meio e 3 entre eles, tá? Aí, aqui, ó, vou laçar, pulo esse primeiro ponto aqui que eu peguei lá embaixo, venho aqui no segundo, ó, e também passo por trás dele. E faço aqui os 5 pontos altos, né? Vou fazer aqui 1, vou por trás do outro lá de baixo, 2, vou por trás do outro lá de baixo, 3, 4 e 5. Pode ver que sobrou um ponto daquela carreira que nós pegamos lá embaixo de cada lado aqui. Por isso que aqui no meio agora eu não vou ter um ponto, eu vou ter 3, ó. Um que vai ficar em cima desse ponto lá de baixo, faço um ponto baixo em cima dele. 2, que é no pontinho que a gente pôs para separar mesmo. E 3 no outro, em cima do outro ponto lá que eu peguei lá de baixo, ó. Aí, novamente, eu vou laçar, pego lá, ó, pulo o primeiro, pego o segundo por trás e vou fazer os 5 pontos aqui, um ponto em cima de cada ponto. Então, ó, vou pegar o outro, tem uma emenda no meu fio ali. 2. Ó, pego o próximo. 3. 4. E 5, tá? Você pode ver que aqui atrás vai ficar de novo sobrando esses pontos que estão nessa linha da carreira, ó, sobra os pontos aqui atrás, ó, que nem na primeira vez vai sobrando, tá vendo? Só que agora sobra menos, porque eu fiz 5, então tem que sobrar 5 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e eu já vou aqui, ó, em cima desse daqui, que é o 6º ponto daqui de trás, né? Vou fazer aqui, ó, um ponto baixo em cima do ponto baixo da carreira anterior e um ponto baixo em cima do ponto, do primeiro ponto aqui, que já vai sobrar
que é desse ponto em relevo, que eu já vou laçar e pegar de novo os outros 5, ó. 1, 4 e 5. Sobrou o último lá. A carreira anterior a gente tinha fechado com 2 pontos baixos, agora são 3, ó. Um em cima desse daqui. 1, 2 e 3. Tá vendo, ó, como já vai pegando a forma do triângulo aqui, o triângulo que fica baixinho para trás? Então, agora, novamente, a gente vai pro avesso, e o avesso é todo ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, ó. Vou fazendo um ponto baixo em cima de cada ponto baixo da carreira anterior, né? Aqui no caso, os pontos altos são esses que ficam aqui, deixa em relevo na parte de trás essa parte que sobrou da carreira anterior, mas eu faço em cima dos pontos altos, ó, que eu peguei lá, aqueles 5 que eu peguei, tá? Ó, então eu terminei, fiz um ponto baixo em cima de cada, sobraram aqueles onde eu pego o ponto alto lá de baixo, né, como eu disse, vou subir e vou virar para a parte da frente de novo. Então aqui, ó, a última carreira eu comecei com 3, essa eu vou começar com 4, vou ter 3 pontos altos que eu vou pegar lá de baixo, e entre os triângulos vão ser 5 pontos baixos, tá? Então, deixa eu deixar aqui no cantinho. Eu começo, então, aqui com 4 pontos baixos. Então, eu vou pegar aqui o primeiro. 1. Ai, que droga. Espera aí, puxou o fiozinho aqui. 1, 2, 3. E o quarto aqui, ó, eu já pego em cima do ponto em relevo lá de baixo. Por isso que vai reduzir aqui para 3. Aí, eu vou laçar. Pego aqui por trás. Vou fazer aqui 1, pego por trás do ponto lá de baixo, 2, por trás do ponto lá de baixo, 3. E agora, ó, reduzi mais um pouquinho o meu triângulo e vou fazer, então, entre os triângulos aqui agora são 5 pontos baixos, porque fica um em cima desse, 3, né, em cima daqueles do meio, 2, 3, e daí, no caso aqui, vai ficar 4, e em cima do ponto em relevo que eu vou pular, 5. Aí, eu já vou laçar e vou pegar, ó, pulei o primeiro e vou pro segundo, e vou fazer os 3 pontos altos, pegando aqui por trás, um ponto de cada vez, tá? Ó. Entre os dois, eu vou aumentando aqui, então, o meu distanciamento. 2, 3, 4 e 5. Ó, pulei o primeiro, vou no segundo e faço, pulei o primeiro aqui, desculpa, vou no segundo e faço aqui os 3. 1, 2 e 3, e vão me sobrar ali no finalzinho os 4 pontos baixos, né, no final da carreira. Isso que eu tô fazendo com 3 triângulos, tá? Lembrando que não importa o tamanho, sempre quando você finalizar, você vai finalizar do mesmo jeito que você começou. Mas entre os triângulos vai ser sempre a mesma medida, tá? Ó, que belezinha, já vai se formando, ó, pode ver que aqui atrás já vai fechando também. Então, agora que eu vou pro avesso, como eu já disse, avesso, nós fazemos um ponto baixo em cima de cada ponto baixo desta carreira. Esses que ficam soltos da carreira anterior, eles continuam soltos ali. Eu vou fazer em cima dos pontos que eu fiz nessa carreira, inclusive os pontos altos que eu puxei pelos pontos lá de baixo, tá bom? Vamos então até a nossa próxima carreira.
Pronto, então, artistas, como eu disse, no avesso, sempre fazendo aqui o ponto baixo. Vamos virar, então, para a última carreira do triângulo em relevo aqui. Eu começo aqui com 5 pontos baixos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou terminar também com 5, né? 5 porque eram 4 aqui, mais um em cima desse ponto em relevo. Aí, eu vou laçar e vou pegar o pontinho aqui do meio, ó. Um ponto em relevo. Da última vez eu peguei 3, agora eu vou pegar 1. Tá? E aqui, entre os dois, na última vez eram 5, agora serão 7, né? Que eu vou pegar em cima desses 2 pontos aqui, ó, né? Nas laterais. Então, aqui 1, 2, 3, 6, 7 pontos baixos, né? Aqui em cima, ó, daquela carreira de baixo. Então, eu vou laçar e vou lá naquela carreira do meio, né? Pegar de novo no meio aqui, pegar um ponto alto. Então, eu tô sempre reduzindo um de cada lado, né? Ó, tá? Ó, daí já vai ficando, ó, pra você observar bem de pertinho como vai ficando. E daí, entre os dois aqui, são 7 pontos. E aqui, ó, no avesso ele fica um pontinho solto, ó, pode ver, por isso que junta tudo. Tinha ficado 3, né, na carreira anterior que eu peguei 3 lá embaixo, agora aqui ficou só 1, ele já nem aparece mais no avesso, tá? Então, aqui eu vou fazer o 7 e assim eu vou fazer, então, até o final e depois eu já subo para fazer o avesso aqui em ponto baixo. Ó, então, eu comecei com 5, terminei com 5 pontos baixos. Olha só como tá ficando, já vai pegando uma forma. Olha que gracinha que fica, né, gente? Aqui eu vou fazer um ponto e, como de praxe, o avesso é todo em ponto baixo, tá? Eu já volto daí pra gente começar o outro esqueminha, invertendo daí, no caso, então, os triângulos. Pra gente começar a fazer os triângulos invertidos agora. Terminei a parte de trás toda em ponto baixo, vou fazer uma correntinha e vou subir. Aqui, então, ó, já vou fazer o meu primeiro ponto baixo. Lembra que aqui no começo eu tinha feito 8 pontos, né? Aí, 3 correntinhas pro final, porque era uma correntinha para subir e as outras 2 é para deixar um ponto sempre na lateral, que é para poder fazer esse triângulo que é pela metade, sem ficar todo esquisito aqui do lado. Então, eu coloquei uma correntinha a mais, né, quando eu comecei o trabalho, né, fazendo 8, 8, 8, em vez de uma para subir, eu fiz 3, justamente para eu poder deixar um ponto baixo sempre em cada lateral, tá? Então, aqui, ó, agora eu vou fazer um ponto baixo. Até fiz um triângulo invertido aqui, mas não precisa, sabe? Porque aqui você já consegue entender. Então, aqui no caso ficaria um ponto baixo, né? Que é o primeiro aqui na lateral. E daí aqui, ó, eu começo... Aqui são os pontos em relevo agora. E aqui no meio do triângulo seriam os pontos baixos. Então, aqui, ó, 4 pontos em relevo, 1 de separação baixo. 7 pontos em relevo, 1 de separação baixo, e vou até o final e vou finalizar com os 4 em relevo e umzinho aqui no cantinho, que eu nem coloquei aqui no esquema, mas sempre vai ter um ponto aqui, que é para deixar a lateral certinha, tá bom? Espero que não tenha ficado confuso para vocês, mas eu acho que deu para entender. Nem vou usar direito essa base aqui, eu fiz mais para mostrar como que eu faço. É a primeira parte que é mais difícil, depois é só ir acompanhando o fluxo, tá bom? Então, chega de conversa, ó, já fiz o meu primeiro ponto baixo. Então, aqui no caso, eu tenho que colocar 4 pontos em relevo. Como que era o ponto em relevo mesmo? Vou laçar, ó, eu tô nessa carreira, eu vou para a carreira de baixo para pegar o ponto em relevo. Pulo primeiro, né, porque eu já fiz aqui um ponto baixo, pulo primeiro e vou pegar atrás, ó. Então, eu vou pegar aqui 1,
2, 3 e 4. Ó, pode ver que eu vou acabar bem certinho aqui, ó, antes do triângulo em relevo que a gente começou lá, tá? Então, aqui, ó, bem em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo. E daí vai começar igual aquele, ó, vai ficando esse abertinho aqui por trás, ó. Se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, né, que eu fiz pela frente. E agora, aqui, já fiz aqui em cima. Então, aqui, ó, agora eu vou fazer, então, 7 pontos, né? Eu fiz um de separação e agora eu tenho que fazer novamente 7 pontos em relevo para eu começar em cima dessa base desse triângulo invertido aqui, tá? Então, aqui, ó, já fiz um ponto baixo aqui em cima, vou laçar, pulo um, né? Porque eu fiz ele aqui em cima e vou fazer os 7 pontos aqui, né? Tem essa carreira que nós estamos, na carreira de baixo. Eu vou pegar e vou fazer os 7 pontos em relevo, tá? Porque depois nós vamos começar a diminuir tudo eles de novo. Ó, 2. Vou seguindo, né? Ponto a ponto, sempre pegando da carreira de baixo. 3. 4. 5. Aqui, ó, 6 e 7. Ó, também já cheguei na base do triângulo em relevo da carreira de baixo, da mesma forma, tá? Então, aqui, ó, em cima dele, eu vou fazer um ponto baixo na carreira que nós estamos, não na de baixo, né? Na carreira que nós estamos, um ponto baixo, que é o que separa os triângulos em relevo. Olha aqui, ó, ficou tudo lá atrás, tá? De novo, vou repetir. Pulo esse ponto que eu fiz, né? Pulo ele aqui e vou pro próximo, pegando daí na carreira de baixo. E vou fazer novamente 7 pontos altos, pegando da carreira de baixo, fazendo ponto em relevo. Então, eu fiz os 7 em relevo aqui, ó. De novo, venho aqui e faço um ponto baixo na carreira que estamos, não na de baixo, né? O ponto baixo é sempre na carreira que a gente tá. E os em relevo eu pego pela carreira de baixo, ó. Tá? E aqui eu vou fazer igual eu fiz aqui no começo. Eu vou fazer 4 pontos e o último aqui que é ponto baixo. Então, vou fazer 4 pontos em relevo. Vou laçar, pulo esse ponto, né, que eu já fiz aqui em cima. E vou para a carreira lá de baixo de novo, para fazer os 4 em relevo. Então, vou fazer aqui 1, 2, 3 e 4. Pode ver que sobrou um pontinho só, que é o que eu falei, por isso que eu fiz 3 lá no início, a mais, né? Ó, sobrou o ponto que eu vou vir na carreira, não vou pegar na de baixo, né? Vou pegar na carreira normal que a gente tá fazendo e faço um ponto baixo aqui em cima dele. Ó, tá? Então, agora é só subir e fazer a carreira toda em ponto baixo, como a gente já fez. Lembrando de sempre pegar a carreira que nós estamos fazendo, pegar os pontos altos, né, que a gente puxou lá de baixo, e ir fazendo em cima deles. Essa sobrinha aqui fica, ó, mas depois ela já junta tudo conforme a gente vai afunilando. Pronto, então, ó, vim de ponto baixo, já fiz a parte de trás inteira. Novamente, vou fazer uma correntinha, vou virar. E aqui, ó, meu primeiro ponto, eu sempre vou fazer um ponto baixo, tá? Vai ter sempre um ponto baixo aqui no início. Aqui, ó, eu tenho 4 pontos em relevo, ó, deixa eu ver se eu consigo ver. Então, eu vou fazer os 3 primeiros pontos e vou deixar um. Então, ó, vou laçar
entro por trás aqui, ó, lá embaixo, né, do primeiro, porque aqui eu faço ponto alto, ó, que é aquele ponto alto em relevo. Meu gato tá entendendo tudo, né, gato? Aqui, ó, 1, 2 e 3, que eu tinha 4 pontos, agora eu tenho 3, tá? Daí, o espaço que eu tinha, que era um ponto baixo nessa carreira que a gente tá fazendo, eu vou fazer 3 pontos baixos. Então, aqui eu venho, ó, em cima desse ponto que eu deixei para trás, ó, vou fazer aqui 1, 2, e o terceiro ponto baixo, ele é em cima também do ponto em relevo que a gente fez na carreira anterior aqui, ó. Então, porque agora, ao invés de 7 pontos em relevo aqui, eu vou pegar 5, deixando sempre o ponto das laterais de fora. Então, ó, vou laçar, pulo, né, o primeiro ponto da lateral aqui e já pego por trás. Porque aqui a gente já tá fazendo um novo triângulo. Ó, 1, 2, 3, 4 e 5. Tá vendo? Então, sempre vai ser um triângulo para frente e um para baixo, que é os que eu faço ponto baixo. Olha que gracinha que vai ficando. Então, aqui que eu tinha, né, uma correntinha de separação, agora eu tenho 3, ó. Uma em cima do ponto de relevo, uma em cima da correntinha, não, desculpa. O ponto baixo em cima do ponto em relevo, ponto baixo em cima do ponto baixo, e ponto baixo em cima do ponto em relevo do outro triângulo. Aqui, então, ó, pego aqui 1, 2 e 3. Lacei, ó. Então, eu pulo esse primeiro ponto em relevo, vou no segundo, para eu fazer novamente 5 pontos aqui. Bem facinho, né, gente? É só atenção. É mais atenção mesmo que a gente precisa ter nesses trabalhos mais elaborados, porque não tem erro. Ó, tá vendo? Já tá pegando a forma de novo. Aí aqui, ó, eu vou fazer então, em cima do ponto em relevo do último aqui, vou fazer o ponto baixo, né? Porque eu já fiz os 5 ali. 1, 2, e em cima do primeiro ponto em relevo, 3 pontos baixos. Porque daí, ó, eu tinha 4, né? Igual aqui, novamente eu vou ficar com 3. Então, eu pulo o primeiro, vou fazer aqui 1, 2, 3, e daí vai me sobrar no cantinho aqui um ponto para eu fazer um ponto baixo nessa carreira nossa. Olha só que fofura que vai ficando, tá? E agora, de novo, avesso é avesso. Avesso nós fazemos um ponto baixo em cima de cada ponto da carreira anterior, inclusive pegando os pontos altos que a gente vai buscar lá embaixo, ó, tá? E vai ficando cada vez menor daí essa rebarbinha aqui, ó, ela praticamente some depois. Terminei todo o avesso em ponto baixo, faço uma correntinha para subir. Então, meu primeiro ponto aqui é um ponto baixo, que como eu falei, né, eu sempre deixei para ficar sempre aqui, ó. E daí, ó, já começa os pontos em relevo. Então, eu tinha aqui 4, 3 e agora eu preciso fazer os 2 primeiros só. Então, aqui, ó, já pego lá, vou fazer aqui 1 e 2. Porque daí aqui no meio, entre um triângulo e outro, agora então eu fico com 5 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui embaixo eu tinha 5 pontos em relevo, eu vou fazer então 3. Então, eu pulo o primeiro, pego pelo segundo, tá? Já deu para entender o esquema, né? A mesma coisa, só que invertido agora. 2 e 3. Ó, fiz os 3, eu tinha 5, fiz 3 agora para eu ir reduzindo. Aqui eu tinha 5, né? Não,
Peraí, até eu me perdi agora aqui. 3, agora são 5 de um lado pro outro, né? Que eu fiz aqui, ó, 5 para separar, que é o triângulo de baixo. Então, vamos fazer aqui de novo, ponto baixo, 1, 2, 3, 4, e o quinto, ó, ele vem em cima do ponto de relevo lá de baixo, que vem lá de baixo. Vou laçar, vou no segundo ponto em relevo e vou fazer os 3, tá? 2 e 3. Sobrou um ponto em relevo lá embaixo, vou fazer 5 para separar aqui, ó. 1, ponto baixo aqui em cima, né? 2, 3, 4, e o quinto também vai em cima desse terceiro aqui na lateral, né? Que é só meio triângulo, e eu vou fazer de novo os 2 pontos em relevo, né? Que na carreira anterior eu tinha 3, agora eu tenho 2. E o último ponto baixo na nossa carreira aqui, tá? Deu para entender bem legalzinho, ó, que fofo. Fiz rápido, mas ó, senão fica muito comprido, mas dá para entender. Novamente, avesso, sempre fazendo ponto baixo em cima de cada ponto que nós fizemos nessa carreira. Então, artistas, ó, fiz todo o ponto baixo em cima de cada carreira. Eu vou começar aqui. Então, aqui, ó, eu tinha 2, né? Eu vou começar com o meu ponto baixo aqui, né? Que eu deixei já para isso mesmo. Tinha 2, vou fazer 1. Então, é meu último ponto aqui, nesse meio triângulo em relevo. Aí, eu tinha 5 aqui, agora eu tenho que ter 7, né? Vou em cima aqui, ó, desse ponto em relevo que sobrou, fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, é meu gato, gente, 7. Aí aqui, ó, vou no ponto do meio e faço 1. Para finalizar também o nosso triângulo em relevo. Venho em cima do ponto que sobrou e faço os 7 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, viu? Olha só. Aí eu vou laçar, vou pegar lá o ponto do meio de novo, fazer um ponto em relevo só, e venho em cima do ponto e vou fazer 7 pontos baixos de novo. 1, 2, que é do triângulo baixo. 3, 4, 5, 6, 7. Opa, peraí. Deixa eu pegar certinho aqui. Ó, pode ver, sobraram 2 pontos. Um deles é em relevo, que é o ponto da lateral. Pulo um, vou no outro. E o último é o ponto que começa lá em cima, o ponto baixo. Olha só que fofura. Então, aqui eu já tenho 2 carreiras. Vou fazer um ponto baixo, vou virar e vou fazer o meu avesso todo em ponto baixo, fazendo ponto sobre ponto, como eu já expliquei para vocês. E terminei aqui, então. Então, essa foi a nossa aula, porque agora aqui é só recomeçar igual aqui embaixo e multiplicando, ó. Vou começar aqui com vocês, mas é isso. Lembra que aqui nós começamos com 2 pontos baixos? Então, aqui também, ó. Vou começar com 2 pontos baixos. E daí, são 7 em relevo, pegando na carreira de baixo. A gente tá nessa carreira, pegar na carreira de baixo, pula os 2 primeiros e vai fazendo os 7 pontos aqui. Então, daí é só repetir, tá? Como a gente já fez aqui os 2 da base, ó. Deixa eu pegar o grandão. Aí, ó, é só repetir, ó. Que a gente veio até aqui, ó. Eu vou fazer 7
um de separação, né? Um ponto baixo lá em cima, 7, um ponto baixo lá em cima, do mesmo jeito. E depois vou reduzindo esse e aumentando esse, igual eu ensinei nessa primeira carreira. Aí depois repete a segunda. Então aqui, ó, eu tô repetindo a primeira carreira e aqui a primeira carreira não, é o primeiro triângulo e aqui o segundo triângulo. É só ir repetindo, tá bom? Eu espero muito mesmo que vocês tenham gostado desse ponto, porque olha só, gente, que tchutchuco de lindo, dá para fazer 1 milhão de coisas com ele. E aqui, neste canal, o artista é você, eu só te dou a tinta, eu só te dou a ideia e você cria a partir da sua imaginação, cria tudo o que você quiser aí. Eu sei que você é muito capaz disso, tá bom? Espero muito que você tenha gostado dessa aula. Deixa o seu like, eu vou deixar bastante ponto legal pra gente fazer esse mês. Deixa o seu like. Feliz Dia das Mães, se eu não entrar com nenhum outro vídeo até lá. E até a nossa próxima aula, artista. Um beijo!